Vamos lá, vamos começar a nossa live aqui de discussão do Iluminado. Terminamos, né? A leitura, pelo menos a maioria terminou. Achei muito legal que muita gente conseguiu terminar, viu? Pensei que não ia ser tudo isso de pessoas que iriam conseguir terminar a tempo, até porque a gente coloca aquela uma semana de folga, né? Depois entre uma LC e outra, para os retardatários conseguirem terminar com calma, sem correr. Então, foi muito bom. Muita gente terminou, outros estão perto. E assim a gente vai, beleza? Chegou mais gente aqui, Larissa chegou. Vamos começar, como dizem, do começo, né? Do início da história, tal. Eu sei que muita gente teve aquelas partes que foram lentas, teve gente que achou muito ruim, outros nem tanto, mas a gente já vai se habituando com a escrita do King, né? Já vamos se habituar a isso, de que ele gosta de escrever, de passar muito tempo falando sobre o personagem, sobre o ambiente. Então, para quem passou pelo Iluminado, para quem passou por It, então a gente já está, como é que é, criando anticorpos King, né, Manu? Mas é assim, a gente costuma dizer isso, né? Porque King você vai se acostumar com a escrita dele. A gente vai se acostumar com essa questão das descrições e tudo mais. Depois, quando for mais para frente, a gente meio que não vai ficar tão chateado igual ficávamos no início, né? Pelo menos eu estou percebendo muito isso, porque com vocês, junto com vocês, eu estou conseguindo aumentar aí minha lista de leituras do King, está me ajudando demais. Mas vamos lá, vamos começar pelo Iluminado, né? Onde já tínhamos, na época, já tínhamos muitas histórias com casas mal assombradas e tudo mais. Aí quem resolveu fazer o quê? Não vou fazer uma casa mal assombrada, não, vou fazer logo um hotel inteiro. Ele quis ser diferente, botou logo um hotel com um personagem, que o Overlook não é só um local apenas, né? Ele é um personagem, né? Personagem principal aqui dessa loucura toda, quem amedronta e quem causa todo esse alvoroço é o Overlook. Vamos lá, quem quer começar a falar do início da leitura, quando começou? Quem começou, já lia King ou leu a primeira vez? Acho que foi Daniele, que foi o primeiro King. Teve alguém que falou que era o primeiro King, eu não lembro quem foi. Não. O meu foi. É o meu terceiro. Ó, Larissa foi, tem uma outra Daniele, que disse que foi o primeiro. Eu lembro que alguém comentou que foi o primeiro King, que começou logo pro Iluminado. Tu, Larissa, o que tu achou do início? Vamos devagar, vamos por partes. Quando você iniciou a história? Eu achei o início maravilhoso, tanto é que eu comecei a ler ele pelo Kindle. E aí eu amei tanto a história, porque o que eu achava? Foi meu primeiro livro do King. Então, eu achava que ia ser tipo uma linguagem muito difícil, sei lá. Eu vejo muitas pessoas falando da escrita dele, que é uma escrita cansativa. Eu achei também que eu ia, tipo assim, cansar do livro logo no início. Mas daí eu achei muito bom. O livro me prendeu muito, assim, de começo. Aí eu falei, não, eu preciso comprar o livro físico. Fui lá e comprei capa dura. Aí, gente, me apaixonei. Só que o que eu acho? Que tem algumas partes que não precisava ser tão repetitiva, assim, sabe? Mas eu amei muito. Por mais que tenham essas partes, não achei assim, aquele livro que você chega a querer abandonar, sabe? Tipo, tá tão chato que você quer abandonar. Não, eu achei que até ok, as partes cansativas, assim, eu achei um livro muito bom. Eu só não dei Legal. 5, porque pra mim teve isso, sabe? Essas partes cansativas e afins. Uhum. Mas eu amei muito. Foi uma experiência muito boa. E primeiro King, hein? Aham, meu primeiro. Eu Bom amei. demais, né? Quem mais? Pode falar. Foi a minha segunda leitura do Iluminado. Posso falar? Pode. E eu li em 2 edições diferentes. A primeira vez eu li no Suma e a segunda objetiva. Eu vi que teve diferenças assim na tradução. Então, algumas coisas que eu li na primeira vez, eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Acho que eu estou lendo o livro errado. Porque na segunda, que eu li, achei assim, algumas coisas diferentes. Mas eu gostei muito, eu gosto demais. Eu li Misery, né? Gostei mais de Misery, eu vou confessar que eu gostei mais de Misery. Mas eu gostei muito do Iluminado e gosto muito do... Meu personagem preferido para mim é o Halloran. É Halloran que fala o nome dele? E o Danny. Halloran, né? Então, Halloran. E para mim, eles são os meus preferidos, assim, porque eu acho assim que, mesmo sendo um iluminado, o Halloran, eu acho ele uma pessoa... Você já pensou uma pessoa que não conhece, né, direito a outra pessoa e se sacrificar do jeito como ele se sacrificou?
né? Eu achei assim, ele muito mais do que um iluminado. Eu achei ele uma pessoa de uma empatia muito grande, né? É como se o Então, King quisesse colocar nesse personagem um pouco mais do lado bom da humanidade. Entendeu? isso, ele foi todo o lado bom da humanidade. E aí o Danny, tadinho, é um iluminado, mas é uma criança ainda, apesar de ser uma criança, como a gente comentou, né, com a mente Superdotado e muito, tudo mais, né? isso. Mas é uma criança e realmente eu achei que ele colocou assim o lado bom mesmo, para as pessoas assim não perderem também a sanidade, porque eu fiquei meio assim, será que eu também não vou perder minha sanidade lendo isso aqui não? Mas é muito Boa, legal, achei muito bacana. massa. Tem mais alguém? Quem vai falar? Diego, pessoal, Diga. eu acho também nessa parte assim que o King buscou a humanidade lá no Dick, ele conseguiu Isso, deixar Dick. o Dick. Ele conseguiu deixar essa parte bem aflorada da humanidade quando ele colocou outros personagens para ajudar ele a atingir o objetivo, né? Isso. Porque o Caos estava ali quase ganhando ele, e aí veio um operador de máquina, depois veio o outro. Isso. E aí diz que a gente nunca faz nada sozinho, né? Então, eu acho que ele conseguiu também dar uma aflorada nisso daí. Foi legal. Foi. A gente vê no início, pelo menos eu gostei muito da construção da loucura do Jack. Cara, eu gostei muito da construção de como ele foi pirando aos poucos e tudo nele começa a aflorar mais, né? O hotel, ele fomenta o mal, ele alimenta o mal dentro da pessoa. Então, para quem tinha aquele mal muito reprimido, que é o caso do Jack, né? Ele vai pirando cada vez mais conforme a gente vai lendo, né? Muito legal isso. É porque, assim, licença, inicialmente parece que são dois adultos totalmente perturbados e parece que a criança que está colocando um pouco deles no eixo. É por isso que, de certa forma, eu acho que o Danny, mesmo tendo pouca idade, tinha uma visão, de certa forma, tão adulta, porque ele na família ele era o mais centrado. Tanto o pai quanto a mãe teve uma Sim. infância muito destruída. Então, parecia que ele era o adulto da família. Isso eu achei extremamente interessante Sim. no início. Eu comentei isso, que ele era o ponto. A gente percebe a construção do Danny, né? Porque todos os pontos dele deixou claro de que ele, além de ser muito novinho, mas ele era uma criança super dotada e muito à frente da sua idade, né? A questão dele aprender as placas, aprender a ler muito mais cedo e tal, tudo foram pontos para construir um menino além da sua idade, né? Eu gostei disso. Sim, eu gostei bastante. Eu achei o começo, acho que diferente de muita gente que achou cansativo, eu gostei muito, porque eu acho que ele ajuda a inserir você na história. Porque eu vi o filme e eu vi um pouco o oposto, que no filme parece que não acontece nada e de repente acontece tudo. Já no livro, não, ele vai acontecendo aos pouquinhos e você vai sentindo que a casa de fato vai influenciando ali os personagens, né? Isso. Então você vai vendo essa gradação, assim, como as coisas vão acontecendo. Então, assim, eu gostei muito da parte de descrição desse livro. Por exemplo, no Carrie, eu achei que algumas partes foram cansativas. Nesse livro, que é maior, eu acho que eu não senti isso, sabe? Eu senti como se fosse aos poucos ali. Como se a descrição fosse realmente inserindo a gente ali na história. Eu não senti de uma forma cansativa. Ah, muito bom. Larissa quer falar? Gente, uma coisa que eu fiquei meio assim em dúvida. Não sei como vocês entenderam, né? Na edição que eu li, tem uma edição que eu acho que tem umas coisas a mais ali no final. Tem Aquele umas ali já tava na partes a goela da mais, mão, né? a capa dura. Isso. E aí, assim, quando eu tava lendo, o que eu entendia? Que o Jack, ele já tinha algo do mal ali nele, né? Aí, beleza. Aí depois comecei a entender que ele meio que herdou isso do pai. Num certo momento, eu achava até que era o espírito do pai atormentando ele e tudo mais. Mas aí, o que eu fiquei um pouco perdida foi nessa parte aí no final, dessa edição, que ele conta ali um pouco mais do pai ali, né?
que o pai era, acho que o pai era enfermeiro, uma parada assim, e aí trabalhava no hospital e era alcoólatra e tal. Daí eu fiquei um pouco meio sem entender, porque assim, eu entendi que o hotel, ele aflora ali, né, o mal nas pessoas, mas aí o que que eu entendo que as outras pessoas do hotel morreram? Tipo, a pessoa foi lá pro hotel, viveu alguma coisa no hotel e o hotel consumiu ela. Só que daí, essa parte, assim, do pai do Jack, eu fiquei um pouco meio sem entender se, tipo, ele já tinha alguma coisa ruim, tipo, o pai do Jack tinha alguma coisa ruim e passou pra ele, e aí o Jack aflorou a coisa ruim no hotel, sabe? Eu não, tipo, essa parte fiquei meio boiando, assim, porque o que eu Então, entendo também é que o pai dele já era muito ruim, né? Porque, sei lá, parecia que ele bebia, ficava com o capiroto e queria matar eu a ia mãe. comentar isso. Eu ia comentar isso, Larissa, que o canal, vocês perceberam? Que canal ali da maldade é a bebida, né? Eu não sei o que aconteceu, como que faz para mim chamar assim a mãozinha? Eu não sei. É a primeira vez. Não, tá bom, tá certo. Posso ir? Lenita Pode, depois quer falar também. deixa eu tirar a minha mão aqui. Eu entendi isso também, que nada acontece que a gente não consinta, né? Então, aquela força maligna só se apossou do Jack porque ele era uma pessoa maligna e ele já tinha aqueles indícios. Tanto que no final ali ele já estava até concordando com o pai dele, sim, tinha que bater na mãe mesmo. Isso. Ele já estava dizendo, ele fez certo, meu pai, minha mãe que era ruim e tal. Isso mesmo. E aí eu fazendo esse comparativo, desculpa, gente, vocês podem não gostar, mas com a doutrina espírita, assim, né? Que o menino, ele tinha aquela mediunidade, ele via aquelas entidades ali, aqueles seres que estavam ali, que os outros não percebiam, né? Uhum. E o Jack era a porta para aquilo ali, porque ele tinha aquela semente já, né? E aí, eu fiquei com muita raiva da Wendy, porque eu acho que a Wendy era uma panaca, ela tinha que ter saído dali, sabe? Mas saído nem que fosse no meio da neve, sabe? Botava uma trouxa ali e saído. Ela ficou trancada no quarto, aí foi lá ver como é que ele estava, sabe? Tá tudo quieto, vou lá ver, levou uma rasteira. Que mulher burra, né? E você falou assim que a minha edição, essa aqui, ela tem 2 capítulos a mais, que é o início do hotel, né? Quando foi construído, por que tanta coisa ruim aconteceu naquele hotel, pelo vô, o bisavô do rapaz da caldeira lá, que aparece desde a construção, exatamente isso. E um dos filhos morreu, que era o filho mais querido dele, e a partir daí foi ladeira abaixo, né? Isso. Sim. E o último capítulo são as notícias de jornal que foram publicadas depois da explosão do jornal, do hotel, né? E o interessante é que esse pós havia sido perdido, né, Helena? Exatamente. Pelo que conta aqui, uma pessoa arrematou num leilão, alguma coisa assim, né? E uma outra coisa, assim, eu não sou muito experiente no King, é o meu terceiro recém, e essa parte musical dele, assim, como cada fase da história ele cita uma música que eles estavam ouvindo, e aí a gente já vem com aquela memória também, né, fui procurar as músicas para ver que tipo de música era e tal, e isso eu acho que enriqueceu bastante a história. Eu achei esse muito sufocante, no final eu tava, como alguém botou assim, acaba, pelo amor de Deus, sabe? E eu me senti naquela situação mesmo, a gente tem essa leitura, parece que a gente entra nela, né? E só mais uma curiosidade que eu li, talvez o Diego já saiba disso, é essa edição, que o King não tem lembrança do processo criativo desse livro. Diz que ele estava tão maluco, tão doido na época, que ele não se lembra do como esse e um outro livro, que é aquele do cachorro, né? Do cachorro. Cujo realmente tem na biografia dele, que ele não lembra do processo todo do livro, que é repassado no livro. Ele escreveu tudo, né? Isso é na biografia dele. Mas eu adorei o livro, muito obrigada pela indicação. Gostei muito. Isaac, quer falar? Opa! Então, boa noite. Eu
Gostei bastante desse livro, né? Eu até falei lá no grupo que entraria lá pelo top 5, se eu fosse montar um, estaria presente. Já li alguns do King, e sobre a escrita dele, né, dele ser prolixo e tal, é uma característica dele, mas assim, para quem começa a ler e tal, talvez no início seja até um pouco difícil, mas assim, se reparar, é uma escrita que acaba sendo até bem gostosinha, no sentido assim de que ele fica contando historinhas assim para conectar mesmo o leitor com a história, sabe? Se reparar, ele menciona muito, faz uma historinha, por exemplo, de ter parafusos soltos, sabe? Né? Ele contou uma historinha lá de que o rapaz teve problemas, aí falou que ele estava com um parafuso solto e iam levar ele lá pro lugar lá, né? No caso, no sanatório e tal. Pro manicômio, E depois ele vai ficar mencionando toda hora, né? Aquele medo infantil do Danny, de eu não posso contar para meus pais, senão vão achar que eu tô com os parafusos soltos. Exatamente. Todo momento fazendo esses conectivos, né? Tem todo esse lance também, como foi abordado, da música também. Ele sempre cita também músicas que tá tocando no local para dar uma ambientada, até mesmo questão do tempo que está se passando o livro, né? Sempre tem livros até que ele aborda mais coisas, cita mesmo trechos de música. E sobre essa questão mesmo do Jack, né? A questão do alcoolismo. E eu acho que também, inclusive, até conectando com o que foi falado, da questão dele não escrever e não se lembrar das coisas, que ele próprio sofreu com alcoolismo, sabe? Sofreu com alcoolismo, sofreu com drogas. E se vocês vão ler, né? E conforme você vai mais lendo os livros dele, você percebe que muito do que ele coloca nos livros na verdade, um reflexo dele mesmo, sabe? Um pouco dos traumas dele, do que ele passou. Exatamente. Sempre tem algum trauma, ele sempre vai botar algum personagem ao escritor, sempre vai... Verdade. Sempre, ou é o protagonista, ou mesmo coadjuvante, mas vai ter algum escritor na história. O próprio Misery também é um reflexo dele, da experiência dele, de medo que tem, de fã. Então, acho que é uma leitura bem interessante. E esse daqui, como foi dito também, né? Acho que é a versão... Ele sempre coloca também visões dele de histórias clássicas, né? Tem a versão dele de zumbi, a versão dele de vampiro. E esse aqui é a versão dele de Casa Mal-Assombrada. Casa Mal-Assombrada, exatamente. E é espetacular. Assim, ele faz do jeito dele, que, assim, é algo que perdura, sabe? Esse livro aqui, acho que daqui a 100 anos ainda vai continuar sendo um clássico, sabe? É algo muito... Ele sabe conectar o sobrenatural com o humano de maneira magnífica. Show de bola. Manu quer falar também? Tá para ouvir agora? Dá, de boa. Agora sim. Eu acho que o Overlock, ele só potencializa aquilo que a pessoa tem de ruim. A Andy, ela não foi tanto afetada pelo hotel porque ela estava naquela angústia de proteger o filho de tudo, né? Mesmo porque o menino já tinha sido agredido pelo pai. Então, ele não conseguiu atingir ela e focou no Jack, que era o mais sensível, né? E aí o Jack tinha os traumas de infância com o pai alcoólatra, uma cena muito perturbadora, que quando ele coloca da agressão da mãe sendo agredida pelo taco, e o taco virou... O machado virou o taco, né? Eu acho que dá até mais medo, né? A história com o taco do que com... Você lê que toda aquela violência com o taco é mais assustadora do que o machado. E o hotel também tenta, quando o hotel perde a força porque Jack morre, ele tenta assumir o Dick, quase. O Dick, quase. Aí Dick, né, um iluminado e tal, não tem tanta maldade assim, não se deixa dominar por esses sentimentos, e aí ele consegue salvar o que sobrou da família. Muito da hora. O Iluminado, eu achava assim, tipo, que por ele ser um clássico, eu ficava assim, cara, esse livro é muito chato. Porque eu li a primeira vez, era o meu terceiro King, e há muito tempo atrás. Então, tipo, era um livro que eu tinha guardado que eu não imaginava que eu iria reler ele, né? Aí entrei no grupo e tal, aí depois um LC, eu falei assim, não, vou ler de novo, vou dar uma segunda chance antes de selar ele, né? Que o meu é tão velhinho. O bichinho.
Não é tão velho. Se você lá, vou guardar ele, não vou abrir mais. E aí me surpreendeu, porque essa segunda leitura ela foi mais tranquila, ela foi mais rápida, ela foi mais interessante. Eu acho que foi válido ele ter focado bastante assim, no passado do Jack, para a gente entender essa evolução da maldade dele dentro do hotel. Agora, o que ficou muito, muito chato foi a parte da Mangueira e o que ele falava da Andy, porque tipo, a gente entende que a Andy tinha um problema com a mãe, uma história mal resolvida, mas ele não se aprofundou na Andy, tipo, o que aconteceu, Kai? Eu senti falta disso também. E a Andy, assim, tipo, eu tive muita pena dela pelo medo que ela vivia, que ela foi aterrorizada também, mas ela era uma época diferente, né? Eu não sei em qual época que ele digitou a história em si, né? O livro foi digitado nos anos 70, mas ele buscou isso dos anos 60, então, tipo, era uma outra cultura, a violência contra a mulher não era violência, era poder, né? Era direito. Então, eu acho que ela não pôde fazer mais, porque ela não conseguia, assim, tipo, então eu fiquei com bastante pena, assim, da Wendy, mas no final eu fiquei feliz, que eu acho que ela tentou seguir, tipo, acho que ela não ficou moribunda, porque tem uns finais dele que o pessoal fica meio moribundo. Ela ficou de boa aí para cuidar do filho. Verdade. Cristine quer falar. Não, baixei. Boa noite, primeira vez aqui. Eu já sou uma leitora do King assíduo, eu leio há mais de 10 anos, inclusive um dos livros que eu li foi do meu nome, né? Quero saber se vai ter aqui depois uma leitura do Cristine. Vai. E eu achei, assim, eu já tinha lido uns 10 anos atrás, aí eu achei legal que alguém colocou aqui o link do Spotify, daí eu falei, então nem sabia se entrar, e eu escutei, não sei se mais alguém aqui chegou pelo áudio, acompanhou o livro pelo áudio. Eu achei um áudio muito bom, assim, eu consegui entrar muito no livro, e eu gostei, assim, eu acho que eu me senti mais dentro dessa segunda leitura que eu fiz, eu fiquei pensando muito como seria eu dentro do hotel, que eu achei que o hotel é um personagem muito forte. Isso. Como seria se fosse eu? Será que eu conseguiria combater o hotel? Será que eu ia ficar que nem o Jack? Será que eu ia ficar que nem a Wendy com medo? Quem que seria eu lá dentro desse hotel? Fiquei pensando muito, acho que o hotel prende muita história, e com relação... Assim, eu tinha falado, o Dennis ser muito pequeno, para mim, fica uma coisa um pouco estranha, que ele era muito, mesmo ele sendo iluminado, uma criança que eles largavam, não sei se era outros tempos, assim, eu ficava meio pensando, o Dennis perdido lá no hotel, criança. É verdade. Isso deixa... Porque a gente, querendo ou não, acaba fazendo uma referência com hoje, né? Por mais que o livro tenha sido ambientado numa época diferente, mas eu também ficava, quando ele estava andando sozinho pelo hotel, eu falei, meu Deus, uma criancinha sozinha no hotel desse tamanho, também eu tinha essa mesma impressão em relação a ele, né? De ficar com medo por ele. Eu tinha medo por ele. Sim, mesmo se não tivesse hotel normal, eu falei, dentro desse hotel ainda, a mãe já vendo tudo que acontecia, eu nunca mais ia sair do lado dele. Boa. Verônica, quer falar? Ligar o microfone aqui. Eu acho que, concordo com o que o pessoal disse, só vou discordar de uma coisa, o personagem que eu mais gostei no livro... Eu não sei como que levanta a mãozinha, tem que perguntar para Carol. Tem aí embaixo da barra tem um desenho de uma mãozinha, aí você aperta ela, Branca, não sei se para você aparece porque você está no celular, mas é que eu estou no computador, para mim aparece. Eu gostei muito do Jack, né? Eu acho que foi muito bem construído, desde a parte que conta a anterioridade dele, né? O porquê ele foi expulso da faculdade, porque ele já tinha problema com o alcoolismo, até ele aceitar ser um professor universitário, para aceitar um emprego de zelador, né? Assim, mais humilde, porque ele precisava sustentar a família, né? E nisso a Wendy estava ali tentando sustentar o casamento dela, e já com as questões de eu não posso largar meu marido porque também eu não tenho para onde ir, minha mãe, eu não tenho apoio dela, né? Eu tenho um filho pequeno, o livro se passa, o King escreveu aqui em 1977, né? Então naquela época não era assim uma época fácil para uma mulher sair com uma criança pequena aí e ganhar alguma coisa, tanto que ela fala que no final ela,
quando ela tá tendo um diálogo lúcido com o Jack, ela fala, mas a gente pode descer com o... Eu não lembro como que chama o snowboard, não é isso que chama o negócio que ele joga a peça fora, mas ela falou, se a gente descer... É o snowmobile, uma moto snowmobile. Isso, Se a gente descer, a gente vai viver do quê? Porque você vai perder o emprego, mas a gente vai viver do quê? O que a gente pode vender, a gente não vai viver muitos dias, entendeu? Então, assim, a Wendy é fraca? Ela não é, ela está tentando segurar as pontas ali do jeito que ela pode, eu entendi isso. O Jack e o Danny, eles têm uma certa iluminação, eu acho que é por isso que o hotel pega os dois, só que o hotel usa o Jack de ferramenta para pegar o Danny, porque o Danny é muito mais poderoso do que o Jack. Era o poder que o hotel queria, né? Isso, E o Jack não tem, além dele não nem saber que ele tem essa iluminação, ele é totalmente, né, já tá corrompido, já é um adulto que sem estrutura, já pegou ali a maldade, já passou pelo vício, né, e enfim, ele tá ali propenso, ele é uma ferramenta que o hotel vai usar para pegar o menino que é puro, né, então lógico que eu gosto do menino, mas eu gosto da construção dos vilões, assim, até porque eles aparecem mais. E eu gostei bastante do Jack. Gostei de todos os personagens. O Dick Halloran, como ela falou, né, ele teve bastante empatia de sair de onde ele estava, lá na Flórida, do outro lado, e ir para aquele inverno, e aí ele no podia meio do ser caminho... só ignorado e de seguida a vida. Ele teve a ajuda de vários iluminados, até no meio, lá no final ele fala assim, poxa, mas se eu já encontrei 2 iluminados durante minha vida inteira, isso foi muito, agora nesse caminho eu encontrei uns 5, então é para eu ir mesmo, né? Então ele sabe que é tipo uma missão ir ajudar esse menino, e eu fiz muito um paralelo entre ele, eu não sei porquê, mas não tem nada a ver, ele me pareceu muito o John Coffey da Espera de um Milagre, né, assim, que simplesmente renuncia das coisas para ajudar, né, ele não estava ali preocupado com a vida dele, claro que ele era mais, o John Coffey, eu não sei, não vou dar spoiler, né, mas era um iluminado mais infantil, assim, não é, ele tinha mais puro, o Halloran já era uma pessoa mais articulada, que trabalhava, vivia mais em sociedade, né, e eu consegui ver essa analogia entre os dois, e enfim, ele chegou e ajudou, mas assim, eu achei a Wendy até corajosa ali, dela dar a facada no cara, ainda sair correndo e ficar essa parte foi legal. Entendeu? E assim, eu tinha uma ideia de que ia ser um final igual o filme ali, machadada. Não, ainda bem que não foi, né? Eu estava esperando, acho que tem gente que não acabou de ler, então eu não vou comentar, mas eu estava esperando ser o final igual o filme do Kubrick, que para mim só ganha do livro por causa do tapete. Eu tenho esse problema com o tapete, que é tão icônico aquele tapete, né, em tudo que a gente vai ver de iluminado, você vai comprar um badulac aí, uma caneca. O tapetinho azul não combinou com as cenas de terror e tal, de suspense. Coisa tá ali, o que é? Aquele desenho ali, laranjado, né, assim. Isso. Mas, né, isso é muita referência, né? Tem outros filmes, desenho, até no Toy Story tem referência. Tem total. Mas assim, o filme veio depois, então, né, assim, o Kubrick acertou muito mais, mas a gente vai questionar o tapete do King, não tem, né? Foi uma mudança visual que pegou de um jeito, é muito melhor que a descrição do tapetinho azul, tá, vamos combinar, vai. A descrição daquele tapetinho azul. Não, para mim, quando eu ler, vai ser sempre aquele tapete.
E um negócio que eu não entendia nada, mas eu não me prendia a isso, é aqueles animais lá de topiaria. Aliás, eu nem sabia o que é topiaria, eu fui procurar o que era a palavra, né? Aí descobri o que era. Eu não entendia muito o lance dos animais, mas também não passou batido e, assim, para mim foi ótimo, livro excelente, é simples. Eu gostaria de falar. Posso falar? Deixa só a Larissa falar primeiro, Branca, depois você. Larissa levantou a mão primeiro. A Larissa, depois a Branca. Gente, o que eu gostaria de falar é uma coisa que a Manu falou. Teve alguns assuntos que o livro citou ali, né? Não abordou profundamente, e eu fiquei meio sem entender, porque ficou tão batendo na tecla, né? Porque toda hora falava que a Wendy tinha um problema com a mãe, não sei o quê, e eu esperava que a gente ia ter uma explicação, tipo assim, o porquê, sei lá, a mãe bateu nela quando era pequena, ela foi abusada, não sei, alguma coisa, e não teve. Aí eu fiquei tipo, mas colocaram isso pra quê, entendeu? E outra coisa que eu me decepcionei um pouco é porque eu tava na expectativa do Jack, sei lá, terminar este caralho desse livro, que ele fosse destruir o Overlook de alguma forma ali, escrevendo o livro dele, ou deixando o manuscrito, não sei. E porque assim, eu acho que ia ser uma coisa muito legal se tivesse tido mesmo esse livro, sei lá, sabe? Enfim, era só esses dois pontos que eu queria Mas falar. o King gosta de pegar alguns personagens e massacrar sem dó. E o Jack foi um desses, foi um dos massacrados. Sucumbiu a tudo. Gente, se ele conseguisse esse livro, ia ser muito bom. Sabe? Ele contando. Finais previsíveis também nem combina com ele. Finais Não. Não. Vai, Branca. Mas sabe o que eu acho? A Wendy foi explicado. A mãe dela achava ela muito... Ela não, assim, ela não correspondia, sabe, às expectativas da mãe. Então, acho que a mãe achava ela fraca também, achava ela que ela não ia virar nada. E no fim, assim, no fundo, ela era uma pessoa forte. E toda, me desculpe os pais, mas toda mãe é mais forte. Por isso que os filmes retratam a mãe sempre mais forte, porque a oração da mãe é mais forte nos filmes. Pode ver Annabelle, é sempre a mãe. O ponto ali forte é a mãe. E no caso ali do ponto forte era a Wendy com o Danny. Apesar dela não entender o que se passava, o amor pelo Danny, apesar de que o Jack também, o amor pelo Danny também, né? Mas ele foi o ponto fraco, por quê? Ali o canal era bebida, né? Ele chegou no bar lá e tome bebida no Jack, tome bebida no Jack. E aí o Jack foi se transformando, assim como o pai dele se transformava, né? E a Wendy mostrou que ela não era como a mãe, né? Que apesar dela ter esse trauma com a mãe, ela não, eu vou tomar as rédeas aqui e vamos que vamos, nem que se for para me morrer, mas né? É assim que a mãe tem que se comportar, né? Então, ela se comportou como a mãe forte mesmo. Eu achei ela mais forte do que no filme. É porque foi de maneira sutil, lembrando aqui agora as passagens do livro, foi de maneira sutil que foi tocando no assunto dela com a mãe, de que a mãe diria que criaria o Danny melhor, de que a mãe seria melhor do que ela. Pode isso. Ela criticava o tempo todo a Wendy. Eu faria assim, eu faria, né? Isso. Você não trocou a fralda. Então, explica assim. É que a gente que às vezes não lembra, mas explica assim, qual que é o lance ali da Wendy com a mãe, né? E assim, mãe para mim, e realmente eu também achava que quando eu assisti, eu achava que o Jack ia, assim, detonar, né? Ia falar, nossa, ou ia deixar de herança o livro para o filho no futuro, detonar com tudo, mas não foi assim. Mas tá bom, mas é o que é e a gente tem que aceitar. Gente, rapidão, vocês falando agora, realmente, eu lembrei, fala isso mesmo, né? Que ela, tipo, achava que a menina era fraca, assim, que ela não ia dar conta de cuidar o guri, né? Eu acho que é isso mesmo. A verdade é que a mãe dela era narcisista, né? Então, o que a mãe dela fazia? Ela fazia as coisas para deixar a Wendy submissa. Sim. E se vocês forem ver, é a mesma coisa que a Wendy, ela acaba conseguindo se livrar da mãe, mas ela acha uma outra pessoa que acaba controlando ela, que é o Jack. Mesma situação. Então, assim,
ela, na verdade, ela é uma pessoa que é submissa e que ela é controlada, né? E ela não consegue se livrar disso. Então, assim, ela é uma boa mãe, ela cuida do filho ali, né? Busca fazer o melhor pelo filho, mas a verdade é que ela é muito influenciável, né? Ela foi pela mãe e depois ela foi pelo marido também. É a época, né, também, ela queria manter o casamento, né? Então, ela lutava pelo casamento, né? Na ambientação de época do livro e da história, negócio de mulher independente era uma coisa assim absurda, né? Não tem mulher não tinha, submissa ao marido, tem que trabalhar para casa, tal, tem muito disso. Lenita, quer falar? Eu também concordo com isso, assim, que toda a esposa de adicto tem aquela ilusão de que vai salvar, né? De que vai recuperar e vai se afundando junto, né? E a Lida Wendy, eu tinha, pelo contexto, assim, pelas entrelinhas que tinha no texto, eu achei que ela teve alguma coisa com o pai ali, porque a mãe tinha um ciúme, alguma coisa assim, né? E aí depois começou a dizer que tu não sabe cuidar, tu é uma péssima mãe, enfim, aí aquela autoestima dela ia se decaindo, né? E não sei se vocês leram o Doutor Sono, tá no programa, né, Tá no cronograma, vamos ler. Que é o Danny adulto, né? Como que ele tá a vida dele como iluminado, só que tem outra trama, não tem nada a ver, né? E outra coisa que eu ia falar é da atriz que fez a Wendy no filme, diz que ela ficou sequelada depois do filme, né? Não sei se vocês viram alguma... Ela sofreu muito abuso psicológico do diretor. Sim, aquela cena que foi repetida muitas vezes, ela ficou esgotada e depois disso ela nunca mais foi a mesma pessoa, ela não teve mais êxito na carreira dela, ela tinha aquele filme como uma grande oportunidade de subir na carreira e diz que ficou meio paranoica, né? Então, porque o diretor queria tudo tão realista que ela sofreu muito, né? Então, as mães, né, eu só acho que ela não deveria ter esperado tanto, ela deveria ter fugido. Logo no começo, quando ela conversou com o Danny no carro ali, o que você acha? Vamos ficar, vamos ir, né? Mas aí não teria história. Pois é, mas eu não sei se ela queria tanto proteger o filho, por que ela não caiu fora quando era tempo, né? Vendo a coisa se derramar, ela não conseguiu. Cara bebendo bebida invisível, né? O bar ali, que é bebida que não existia, mas o cara estava bêbado, então trancou ele no freezer, de tudo. É que ela não saiu fora porque o filho pediu, que era melhor pro pai ali do que fora. Pois Ele gostava muito do pai, muito. Eu acho que justamente porque ele também queria salvar o pai, né? Os dois estavam naquela... Também. Dani, então, mas eu achei bonitinho que no final ele falou que gosta da Wendy também, né? Eu gosto muito de você, mamãe. Vamos, Dani. Só uma observação com relação ao que a Verônica falou sobre a questão da topiaria. Eu acho que aquilo apareceu porque em todo o enredo da história, onde o hotel tinha mais influência era justamente nos locais onde existiam mortes. E como ali no jardim teve a morte, né, de uma criança e tal, e eu acho que foi uma forma de o hotel demonstrar que, tipo, tudo que fazia parte do hotel, de certa forma, aquela força, aquele poder, tinha dominância, não só no que existia dentro das paredes, mas até as coisas ali. Eu levei nesse sentido. E com relação ao pai de Jack, né, eu acho que ele, de certa forma, deixou aquilo chegar na cabeça dele, porque por mais que ele tenha sofrido com o pai, que ele tenha tido uma infância difícil e tal, o livro demonstra que ele tinha uma admiração pelo pai. Então as coisas aconteciam, então todo mundo dentro da casa dele, de certa forma, arrumava uma forma de sair da casa, não queria mais convivência com aquele pai e tudo, mas ele ainda tinha um apego, uma situação com o pai. Eu acho que quando o pai começou a falar com ele, por mais que ele soubesse que no interior dele que o pai, que ele tinha entendido depois de adulto, né, que o pai não foi um cara legal com a mãe, ele, de certa forma, dentro da tinha admiração.
Eu acho que isso acabou auxiliando com que o hotel dominasse melhor a mente dele e tivesse acontecido do jeito que aconteceu. Verdade, verdade. Manu, Não, eu acho, o livro fala sobre o problema da Andy com a mãe, né? Ele fala um pouco. Só que eu, por exemplo, fiquei esperando mais enredo, assim como ele deu em Jack, porque ele voltava muito no assunto, e quando ele voltava superficialmente. Então, assim, o que eu entendi, que houve uma separação dos pais da Wendy, e por algum motivo a mãe ficou ressentida com ela por conta da separação e descontou nela toda aquela frustração do casamento ter acabado numa época que casamentos não acabavam. exato. A Andy, ela era forte, sim, porque ela não aceitava as condições do Jack, as bebidas e tudo, e ela queria se separar. Então, a separação passava pela cabeça dela, ela queria, só que o Jack pediu uma oportunidade, vamos falar disso sobre outro momento, e ela fez aquilo que a gente faz. Nós, mulheres, temos essa tendência de esperar que as coisas vão melhorar e acreditar que vai melhorar. Até porque, em determinado momento, o Jack conseguiu se controlar muito, né? Ele segurou esse monstro interno dele e foi onde ela percebeu, pô, acho que tá tudo bem. Ela ficou ali olhando. Só que eles também confundiram a iluminação do Danny com vidência. E ele não era vidente, ele era sensitivo. E aí ela pergunta, o que você acha do seu pai, que não sei o que, que não sei o que. Então o menino fala que ia ficar tudo bem, que era para eles ficar. Por isso que ela não foi embora, né? Foi o que eu tinha entendido ali na leitura. E depois disso daí foi tudo só piorando, porque o menino não tinha consciência que o pai ia se deixar levar pelos terrores do hotel. E eu também entendi isso da topoaria, que aquilo para indicar que o terror não é só o hotel, mas todo o terreno do hotel, porque mesmo depois que ele explode, ele ainda tenta um certo domínio sobre o pessoal do lado de fora, os arbustos ainda tentam ali manter o pessoal ali dentro, fazer o cerco, assim, achei bem legal. E a parte que me deu mais medo foi a parte do jardim com o Danny, não com o Jack. Com o Jack eu achei bem cansativo. Aquela parte que o Danny tá lá sozinho, meu Deus. Com o Danny sozinho eu fiquei mais com medo, com o Jack lá observando tudo, eu já falei assim, meu Deus, passa logo. Lenita, quer falar, Lenita? Não, já foi falado, é a questão que ali no jardim morreu o filho do construtor do hotel, que estava brincando de cavalo e caiu e morreu. E aí foi onde fizeram aquele jardim dos animais ali. Isso, é como falaram no geral, né? Aonde aconteceu coisas ruins, onde pessoas morreram, é onde o hotel tinha mais força. A suíte presidencial, o quarto 217, né? Aquelas coisas. Isso. E vocês perceberam, agora uma pergunta geral, que o Tony era a versão mais velha do Danny antes de ser explicado, ou só quando foi explicado você, caramba, o Tony era ele mesmo? Diga aí vocês aí. Olha, para mim foi bem óbvio essa parte aí, e também uma pergunta que eu deixaria fora da caixa é, entre Misery e este livro, qual que vocês gostaram mais? Batalha boa. Porque eu fiquei com uma opinião bem simples, tá? Tipo, Misery mexeu com a minha mente no psicológico, um pouco síndrome de Estocolmo, coisa. Este livro eu não consegui nem sentir medo, de falar a verdade, que aquele negócio ali do jardim, meio que saiu meio da King Esfera, sabe? Mas minha opinião, tá? O livro é bom, escrita King boa, mas aquilo ali não encaixou em nada, a mangueira também. Não consegui nem ter medo, eu comecei a rir, pra falar a verdade. Branca, ativa o áudio de novo, Branca. Aperta o microfone aí para ativar. Cadê? Acha o microfone, Branca, na parte de baixo. Aí você consegue falar. Tá desativado. Cadê? Help. Mas Aí. Boa, vai. Aí. Não, na parte do túnel, eu fiquei com bastante medo, porque eu tenho problema, sabe? E você ficar preso num túnel e sem saber o que está atrás de você, o que está...
Mas da topiaria também achei bobagem, achei muita bobagem aquilo, falei, não tem nada a ver, a Mangueira não tem nada a ver, acho que foi mais uma coisa que foi da mente dele mesmo, sabe? Então, achei que essa parte também não me deu medo, não, mas a parte do túnel é uma coisa que, para mim, ficou sufocante. Claustrofóbico, né? Ali Claustrofóbica. Isaac, quer falar o que, Isaac? Manda bala. Então, sobre essa questão de comparativo, né? Eu achei que eu gostei mais do Iluminado. Acho que até é uma opinião até impopular. Normalmente o pessoal gosta mais de Misery mesmo. Que eu acho que o Iluminado tem muito dessa questão mesmo da casa mal assombrada, né? E por vezes talvez acabe soando assim, meio tosco, digamos assim, né? A questão da mangueira se mexendo. Mas eu acho que é bem uma vibe bem anos 80 mesmo. E até por questão de adaptação. Eu vi os dois filmes antes, tanto de Misery quanto do Iluminado. E a adaptação de Misery eu acho muito boa, assim, muito até fiel, bastante, bem mais fiel. Né? A Kate Bates tá muito bem no filme. Já no Iluminado, ele é bom, mas ele diverge muito do livro. Inclusive... Exato. É um bom filme e não é uma boa adaptação. Adaptação, exatamente. E aí, inclusive, uma das partes que assim, eu fiquei até com o coração na boca, digamos assim, no livro, foi justamente quando o Danny, ele vai pro quarto, e aí tem a questão da banheira, né, da mulher que sai da banheira e tal. No filme é uma vibe mais com o Jack. Então eu nem esperava que o Danny fosse topar com ela, e foi uma cena muito impactante no livro. Mas, show de bola. E aí até a questão também essa questão hereditária do Jack, que né, a infância dele foi ruim, e aí é a questão que você traz para a vida real, é muito de os psicopatas, tem muita questão de trauma na infância, uma infância difícil, e o hotel acaba dando esse gatilho, né, dando esse start, que até então era a bebida, né, e o livro vai dando pistas, né, ele tem problemas de relacionamento na faculdade com o aluno, tem treta, e ele tomou, entre aspas, o remédio lá atrás com o pai dele, aí ele quer dar o remédio no aluno da faculdade. Passou isso adiante, né? E passou adiante, né, é uma coisa meio que hereditária. Nos últimos, no que a gente vem lendo do King, né, ele faz muito bem essa construção de não só entregar para você um personagem mal aqui. É mal hoje e pronto, acabou. Não. Ele é mal porque tem tal coisa, tem isso aqui, tem todo... Ele não entrega um vilão para você simples e... toma aí, o vilão e pronto. É uma cronologia. Também a parte ali que o estilo King de escrever, que é uma escrita lenta, detalhista, talvez isso em mim não me dê medo, porque como ele detalha muito, não fica aquele thriller, sabe? Então isso freia bastante. Não tem um ritmo frenético, né? Exatamente. Então, e eu sou mais acostumado a ler os livros deles de não terror, então talvez só It It realmente mexe com a tua cabeça, mas Misery, por ser muito psicológico, aquilo ali te dá uma agonia, sabe? Mas vamos ver quando a gente lê o Cemitério. Tô doido pra ler o Cemitério com vocês. Também. Vamos nessa. De novo, Branca. Ativa de novo, porque tá... Vai. Cadê? Branca não, vai. Tá. Aí, voltou. É que eu vou falando e vou... Eu tô lendo o Cemitério agora. Tô gostando bastante. E eu achei que Misery, o filme, é maravilhoso. E então eu acho que tanto o livro como o filme, você consegue ter o sofrimento ali do escritor, não, é demais. E os atores, tudo, né? Tudo bateu. Então, eu acho que teve essa diferença do Iluminado, porque do Iluminado, a única pessoa que acho que realmente ali bate é o Jack e o Dick. O Danny, todo mundo fala assim, achei o menino bobinho. Eu não achei o menino bobinho. Achei até que foi legal, assim, o menino. E o que eu achei mais bobinha mesmo foi a Andy. Apesar dela ser uma boa atriz, eu achei que poderia ter sido uma outra atriz, né? Mas é um filme cult, né? É um filme que a gente gosta. É um filme da época ali, bom, o filme é muito bom, não é uma excelente adaptação, isso a gente que leu agora, a gente tem muito isso na cabeça, não é excelente adaptação, mas o filme não vai deixar de ser bom. Não,
Deixa eu ver aqui, o Google Meet já está me avisando que estamos acabando já o nosso tempo. Tá tão bom. Então, eu estou vendo aqui, falta 5 minutos, eu falei, como assim? Eu não falei nada. Ele fica avisando aqui que vai acabar, meu Deus. A gente podia fazer uma fotinha, né? Quem tá com seus livros, lembrar de pegar aqui, a gente tira um print da tela aqui, ó. Pá. Eu não tô. Mas fica aí, apareça, fica aí. Vamos tentar, bora. Cadê tu, Lari? Pega aí. Peraí, deixa eu pegar o Kindle aqui. Vai. Olha, essa versão da Manu é sensacional. Olha essa capa, revistinha da Avon. Não, é muito exibida. Finalizamos o Iluminado, foi muito bom. Entre quem gostou, quem não gostou, o mais importante é a experiência, e a experiência foi sensacional. E que venha o próximo, semana que vem, livro de cronograma, leiam aí o que vocês tiverem, de boa, e na outra, vamos começar um livro diferentão, hein? Matéria escura, que alguns já estão lendo, então não solta spoiler. É isso, turma. Um abração a todo mundo e até a próxima. Valeu!